o professor Hélio de Lima Ferreira Fernandes Costa. Tá? O professor Hélio, por favor, abra sua câmera. O professor Hélio, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade de Pernambuco e regente da disciplina de toco-ginecologia. Ele tem experiência na área de medicina, com ênfase em ginecologia e obstetrícia, atuando principalmente nos seguintes temas: histeroscopia, climatério e cirurgia ginecológica. Muito obrigada pelo aceite do convite, professor Hélio. Eu passo a palavra e agradeço. Muito obrigado, Sandra. Eu agradeço, em meu nome da disciplina de ginecologia e obstetrícia, o convite, e fico muito honrado, né, em participar de um evento dividindo essa tela com pessoas que, ao mesmo tempo, são muito queridas, muito competentes e de muito comprometimento com a assistência à mulher no CISAM da UPE. Bom, gente, essa mesa, então, trata sobre assistência à mulher na época da Covid, assistência à saúde da mulher, e eu tenho a honra, então, de coordenar uma mesa com a participação de Valquíria Pereira Ferreira, que é mestre em saúde materno-infantil pelo IMIP, graduada em serviço social pela Universidade Católica de Pernambuco, assistente social do CISAM, da UPE, coordenadora do Serviço de Atenção a Mulheres e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual e Doméstica, e que tem experiência na área de serviço social, atuando principalmente nos temas de violência contra a mulher, humanização da atenção, organização de serviços, intersetorialidade e atenção básica. Participará também dessa nossa mesa o professor Olímpio Barbosa de Moraes Filho, que tem pós-graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em toxicologia pela Universidade de Pernambuco e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. É ex-presidente da Comissão de Abortamento e Parto Puerpério da FEBRASGO, ex-vice-presidente da FEBRASGO Nordeste, conselheiro do CREMEP, membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do Conselho Federal de Medicina, professor adjunto de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, atualmente gestor executivo do CISAM, e tem experiência na área de medicina, com ênfase em toxicologia, atuando principalmente em gravidez de alto risco, direitos reprodutivos, sexuais, indução do parto e via de parto. Moderará essa mesa a professora Laura Olinda Bregiero Fernandes Costa, que tem graduação em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mestrado em Ginecologia e Obstetrícia e doutorado também em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de São Paulo, e atualmente também professora adjunta da Universidade de Pernambuco. E também, finalmente, participará da mesa a professora Maria Benita Alves da Silva Spinelli, que tem graduação em enfermagem obstétrica pela Universidade de Pernambuco, mestrado em saúde materno-infantil pelo IMIP e atualmente é enfermeira assistencial da Universidade de Pernambuco, ocupando o cargo de coordenadora de enfermagem do CISAM e professora assistente da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças. Bom, gente, uma vez apresentado, então, todos os participantes, passaria a palavra inicialmente a... Se eu não me engano, quem vai iniciar, eu acho que é Valquíria. Valquíria, por gentileza. Valquíria está participando? Estou. Pode contar, Valquíria. Estou aqui querendo compartilhar. Estava o tempo inteiro aqui querendo compartilhar o webcam e agora é que ela não quer abrir. Eita. Coloque em apresentação e ela começa falando.
Aqui vai sem câmera, é melhor. Valquíria, você está tendo dificuldade com a câmera. Eu acho que você pode começando a falar sem a câmera, mas era bom compartilhar a sua tela, né? A tela, na verdade, eu acho que está compartilhada aqui já. Tá sim, estamos vendo, Hélio. Pronto. Valquíria, você está escutando a gente? Ela está com o microfone fechado. Está conseguindo abrir o microfone, Valquíria? Está aqui na frente. Abriu o microfone. Pronto, ótimo. O microfone abriu, agora a câmera que não quer abrir. Pode começar sem câmera, Valquíria, é melhor. Vai sem câmera. Pronto, vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos sim, muito bem. A câmera deu um piripaque aqui, não sei o que é que ela quer, não. Bom, eu vou falar um pouco, né, da violência contra a mulher no contexto da pandemia e do isolamento social, do lugar de coordenadora do programa de assistência à vítima de violência, né, que é o Promarias. A experiência do Promarias vou trazer um pouco lá para frente, mas esse contexto vai ser o contexto geral. Como é que está sendo ainda, né, essa pandemia para as mulheres? Como é que está isso? Como é que está batendo a pandemia nesse processo agora e a violência contra a mulher no Brasil, aqui em Pernambuco, como é que essa coisa está se passando? É desse lugar aí que eu vou falar enquanto coordenadora do programa. Pode passar aí o próximo. Bom, fazendo a contextualização social da violência, eu quero aqui trazer alguns pontos que é da violência de uma forma geral, mas alguns pontos são muito específicos na vida da mulher. A violência, do ponto de vista dessa desigualdade social, ela gera pobreza, ela gera miséria, ela aumenta o desemprego e, por consequência, ela também aumenta a violência. A gente tem também um ponto da exclusão social. A exclusão social ela potencializa essa desigualdade. A corrupção ela afeta diretamente o bem-estar de todas as pessoas porque ela diminui os investimentos em políticas públicas. A gente na questão da corrupção que a gente vê nossos impostos desaparecerem sem que a gente veja o resultado do que foi feito a nível de política pública para melhorar a condição da sociedade. A educação é um ponto básico dentro da questão da violência, porque aqui no Brasil a gente não tem investimentos em educação, a gente poderia até dizer que não tem investimentos suficientes para a educação, porque ela é relegada a um ponto mínimo lá nas políticas públicas. A gente pode, o Brasil ocupa o 53º lugar entre 65 países, né, no mundo inteiro, na questão da educação. Então, a gente pode simplesmente constatar que a nossa educação é muito precária. E ela é a base de tudo, né? Então, o outro ponto é a omissão principalmente do Estado, que ele é carente de políticas para evitar os danos da violência à população e, principalmente, da violência na vida das mulheres. A gente volta à questão da carência das políticas públicas, dos investimentos para a saúde e dos investimentos para melhorar a saúde da mulher. Um outro ponto é a desestruturação familiar, e essa é a principal causa da violência doméstica. Né? A violência ela tem como consequência toda a desestruturação familiar, ela traz toda uma falta de perspectiva para os membros da família. E ela é um ponto muito forte para a questão da violência doméstica. Nós temos também a questão do desemprego. E aí, trazendo esse ponto para a pandemia, né, que ainda não passou, nessa pandemia foram 12 milhões de desempregados, né?
E isso gera estresse, isso gera insegurança, isso gera desamparo, uma sensação de incompetência dos membros familiares, das pessoas que têm a responsabilidade pelo sustento, e das mulheres, que hoje já têm, são 51% da população que são provedoras de seus lares, né? Temos aí também o tráfico, né, as várias modalidades do tráfico, mas aqui, especificamente, como a gente está falando de saúde da mulher, eu queria destacar o tráfico de mulheres para fim de prostituição. É um outro viés, né, da violência. As drogas, né? A droga, ela é um alimentador desse ciclo da violência. Então, ela potencializa também, e muito, a violência doméstica. E, finalmente, o preconceito, como um fator social, e aí também a mulher sendo protagonista nesse processo, porque o preconceito maior que reforça a questão da violência contra a mulher são os preconceitos de classe, gênero e raça. E aí, nesse período da pandemia, agora no ano de 2020, bem no meio da pandemia, no mês de abril, nós tivemos 64% a mais de violência praticada contra a mulher negra e pobre do que contra a mulher em relação à mulher branca e de melhor condição social. Então, essa contextualização da violência, ela passa por vários vieses que são pertinentes à sociedade, que todo mundo consegue vivê-los, né? Todo mundo participa disso aí, mas para a mulher tem um peso muito maior para fomentar a violência, para trazer violência para a vida dela. Pode passar. Bom, quais são os fatores de risco para a violência já pré-existente, né? A gente falou lá na frente, ali como na reestruturação, que a gente teve nessa pandemia, 12 milhões de desempregados, e o desemprego aqui no Brasil, o setor de serviços foi o setor que mais entrou em crise. E é nesse setor que emprega mais mulheres. As mulheres estão mais nos setores de serviços do que os homens. E foi o setor que mais sofreu com a pandemia. Então, novamente, as mulheres sendo penalizadas também na questão do desemprego. O outro fator foi a menor visibilidade das situações de violência em função da recomendação para se permanecer em casa. Então, eu vou mostrar mais lá na frente como foi visto menos que as mulheres estavam sofrendo violência durante a pandemia, né? Porque elas precisavam ficar em casa, não podiam sair, e isso também dificulta que seja vista qual é a situação dela dentro do lar. O fechamento e a redução da jornada de trabalho dos serviços de proteção. Os serviços de proteção, e aí a gente tem delegacias, a gente tem os serviços de saúde, a gente tem os juizados, a gente tem as delegacias especializadas, né? Além das outras delegacias que especializadas tiveram uma redução muito grande do funcionamento. E aí, a jornada de trabalho reduzida desses serviços que são de proteção, eles afetaram especialmente as mulheres, porque elas não puderam pedir socorro. Na hora, já não podiam pedir socorro porque estavam no acesso, né? Para sair de casa já estava difícil. E quando conseguia sair, o serviço não estava disponível. Das poucas mulheres que chegaram ao CISAM nesse período da pandemia, eu ouvi relatos de mulheres que procuraram a polícia e chegaram a prestar queixa e ouviram também como resposta de que não podia fazer nada só quando a pandemia terminasse. Né? Que estava difícil, nesse período não seria possível dar andamento às queixas que foram prestadas. Bom, a redução do contato social da vítima com amigos e familiares, essa redução foi extremamente prejudicial, porque quando não tem o poder público lá para ajudar uma mulher em situação de violência, tem um amigo que ela pode pedir ajuda e tem a família que ela pode pedir ajuda. E esse contato foi reduzido. E nesse contato, eles também não puderam, as mulheres também não puderam contar nem com amigos, nem com a família, porque não podiam sair de casa. E nem as pessoas também podiam sair de casa para ir ajudá-las. A fuga mais difícil da situação de violência pela restrição de movimentação, né? Como já falei, não podiam sair, então também não podiam fugir de situações
de estresse muito maiores, né? Por exemplo, fugir de uma violência física, não podiam correr para a rua porque não podiam sair, estavam limitados ao espaço, todo mundo estava limitado ao seu espaço doméstico. E essa limitação ao espaço, dentro do espaço doméstico, ela também fomentou as relações que já eram insatisfatórias com os parceiros. Então, quando a situação já estava ruim, a relação do casal estava ruim, nesse processo da pandemia, piorou essa convivência mais intensa. Pode passar. Bom, quais as condições de vulnerabilidades femininas? As famílias de baixa renda vivendo em domicílios de poucos cômodos e grandes aglomerações. Então, a gente sabe que a violência, embora ela seja a violência contra a mulher, embora ela seja muito democrática, ela afeta mulheres de todas as classes sociais, de raça, de gênero, de idade, né? Mas ela tem uma concentração maior nas mulheres de classe baixa e das mulheres negras também. Então, essas famílias, elas tendem a viver mais pessoas dentro de cômodos menores, não? Então, se junta muito, mora a família dos pais, com as famílias dos filhos, com as famílias dos netos. É uma tendência a já viver em grandes aglomerações. Então, já é uma condição de vulnerabilidade viver em grande aglomeração. Um outro fator de condição de vulnerabilidades é a gravidez, né, não desejada com a prática do estupro conjugal. Muitas vezes essas mulheres não detêm, né, o poder, né, de mandar na sua relação conjugal, né? Elas não detêm o poder do controle de quando elas querem ter relação, de quando elas querem engravidar, de quando elas querem parir. E porque esse poder é um poder mais masculino. E ele cada vez, quando a mulher, numa relação, dentro de uma relação conflituosa, uma relação assim que se constituiu nessa pandemia de uma relação de configuração, em algumas situações, de total isolamento, muitas práticas, houve um aumento, né? Algumas pesquisas deram conta de que houve um aumento das relações mais íntimas, mas também das práticas não permitidas. Então, as mulheres, elas ficaram muito mais sujeitas a ter mais relações, né, ter mais práticas sexuais, mas não que fosse da vontade dela sempre. E como a tendência é que ela não mande nesse processo do controle das relações conjugais, isso se transforma no estupro, porque a relação não é planejada e pode também resultar numa gravidez não desejada. Os conflitos familiares, eles tendem a se exacerbar. Eles se exacerbaram, na verdade, a gente vai ver mais lá na frente com os números nesse período de isolamento. Então, são conflitos familiares que já são existentes, eles já são condições normais dentro da questão da violência contra a mulher, os conflitos. Mas eles, nesse período, eles tenderam a um aumento muito maior do que eles já se constituíam. O agravamento da situação de violência diária em tempos de crise. Então, quando se aumenta esses conflitos familiares, aumenta também o agravamento das situações de violência no dia a dia das mulheres. Então, violência de todas as formas, violência física, violência psicológica, violência sexual, né? Então, houve um agravamento nesse período. E além da sobrecarga pelas atividades diárias, porque em muitos casos as mulheres, vamos dizer que emocionalmente elas conseguem se afastar um pouco no seu dia a dia desses agressores, da companhia deles. A gente já sabe que os agressores, os parceiros íntimos, são os maiores agressores das violências contra as mulheres, né? Das diversas ordens, das psicológicas, das físicas, da violência doméstica como um todo e da violência sexual. Mas elas, às vezes, quando trabalha fora, ou quando ela tem os filhos saem de casa, ou então ela não tem uma pessoa para cuidar o tempo inteiro, isso alivia um pouco essa relação dessa mulher, dessa sobrecarga, dessas atividades diárias. O que não aconteceu na pandemia, porque
tudo ficou em casa, todas as pessoas ficaram em casa, os idosos ficaram em casa, e as pessoas que estavam doentes ficaram em casa, os filhos ficaram em casa, e o cuidado dessas pessoas foi todo voltado para a mulher que estava em casa e que tinha que, além de todas as outras questões, cuidar da sua vida, né? No seu dia a dia. Pode passar. As queixas somáticas inespecíficas, né? São sinais, os sinais de alerta, que a gente precisa estar atento. As queixas somáticas inespecíficas, os comportamentos opressores e coercitivos nas consultas, por parte de quem acompanha a mulher até essa consulta, o atraso na busca do tratamento, né? Os ferimentos incompatíveis com a história clínica, a falta de autonomia da saúde sexual e reprodutiva, o adoecimento mental e o sofrimento emocional. Os ambulatórios de saúde mental estão cheios de mulheres se medicalizando para poder seguir a vida numa situação de violência. A situação da pandemia sendo usada como mote para manipulação desse controle. Então, você não vai sair, a mulher ela já tem dificuldade de sair e ela não sai porque ainda tem um motivo para ela não sair, para ela continuar sendo submetida a esse controle e a essa dificuldade, né, de se livrar das situações de violência. O próximo. Estou correndo o que eu posso, né? Bom, gente, o Brasil ele é o país que ocupa o quinto lugar no ranking dos crimes contra as mulheres, né? Em 2015, a lei 13.104, ela tipificou o feminicídio porque é um crime de ódio e a gente está nesse lugar. Próximo. Próximo. Bom, aqui no estado de Pernambuco, a gente teve, no período da pandemia, de janeiro a maio, um aumento de crime, uma redução de 10,62% em relação a 2019 dos crimes praticados contra as mulheres. A gente teve também 106 denúncias, né, de agressões, 201 queixas de delitos contra criança e adolescente, 126 ocorrências de estupro em mulheres, e o estupro caiu pela metade, né? Esses dados são da Secretaria de Defesa Social, e os feminicídios, os casos de violência doméstica também diminuíram em 40%, os feminicídios diminuíram em 40%, e os casos de violência doméstica 22%. Mas a gente não pode se animar com esses números, porque esses números significam subnotificação. A gente vai ver no próximo slide. Estou correndo o máximo que posso. O próximo. Então, o aumento de 431 de relatos de brigas, eles foram pelas redes sociais. As mulheres não conseguiram denunciar, e aí essa denúncia não chegou à polícia, mas as redes sociais mostraram um aumento de 431% de violência contra a mulher na pandemia. Houve um aumento também de 17% a 40% pelo Disque 180, né, que é do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, mas esse Disque 180 você pode ligar anonimamente. Então, essas denúncias não foram feitas necessariamente pelas mulheres que sofreram a violência, né? As violências cresceram em 6 estados, né? Rio Grande do Norte, aí o maior com 400% de aumento, e todos também em comparação a 2019, mas foram denúncias pelo 190, que também podem ser anônimas, e houve um aumento de feminicídio de 22,2% em 12 estados do Brasil. Isso pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, essa foi a realidade. A diminuição que houve aqui no estado de Pernambuco não procede porque foram as mulheres que não conseguiram ir até os serviços públicos para receberem ajuda. Pode passar. Bom, no panorama da América Latina, em todos os lugares houve aumento, né? A América Latina registrou 8% de aumento, na Argentina 39% de aumento de violência contra a mulher, aqui no Brasil, nessas quarentenas, as denúncias pelo WhatsApp aumentaram 30%, no México também houve aumento de 60%, e também em países fora da América Latina, né, da Europa, houve aumento. Na França, exemplo, a França e a China, aumento de 30%. Pode passar. Bom,
Dito tudo isso, o que é que essas mulheres precisam? O que é que a gente precisa? O que é que o Serviço de Atenção à Mulher Vítima de Violência precisa? E, principalmente, o que é que o Promarias, que é um serviço de referência, né, da Universidade de Pernambuco, o que é que a gente oferece? Então, a nossa assistência envolve equipe interdisciplinar para atendimento, instalações que garantem, né, o sigilo e a privacidade. A gente funciona 24 horas por dia. É dispensada toda a medicação de prevenção às DSTs e à gravidez não planejada, condições adequadas para a realização do aborto previsto por lei, registro de todas as informações que a gente recebe dessas mulheres, né, para que seja um trabalho bem feito, a gente precisa registrar toda a história e fazer a notificação da violência interpessoal e provocada, porque é essa notificação que vai dar subsídio, que vai fomentar as políticas públicas que a gente precisa, e tanto as mulheres precisam para o combate à violência sexual e doméstica, né? Próximo, acho que eu acabei. Bom, aqui é só um recadinho, eu sei que eu passei um tempo, mas corri o que eu pude. Poderia ser sua mãe, poderia ser sua irmã, sua filha, sua garota. Então, porque 5 mulheres, elas são espancadas a cada 2 minutos. Quebra esse silêncio, e aí disco 180, gente. É isso. Terminei. Obrigado. Muito obrigado, excelente apresentação, obrigado pela preocupação em respeitar o tempo. Bom, sem muitas delongas, então, vamos passar para a próxima palestra, que vai ser da professora Benita, que vai falar sobre direito sexual e reprodutivo. Apareci agora. A câmera voltou. A câmera apareceu. Gente, boa noite. Só para ver minha carinha, tá? Já terminei. Tranquilo. Maravilha. Benita, a palavra é sua. Olá, boa noite a todas e todos. Agradecer imensamente por esse convite, por essa oportunidade de poder trocar aqui algumas ideias com vocês. E parabenizar toda a organização desse grandioso evento, que é o nosso 5º simpósio, que está correndo tudo aí maravilhosamente bem. Mas vamos lá para a parte que me coube, para que a gente fale um pouco sobre direito sexual e direito reprodutivo. Então, pode passar aí o próximo, por favor. Então, a Organização Mundial de Saúde considera a sexualidade como um aspecto fundamental para a qualidade de vida de qualquer ser humano. E essa dimensão ela é fundamental, né, porque viver bem a nossa sexualidade significa poder demonstrar ou apresentar o que somos, o que sentimos e o que fazemos. E quando a gente consegue viver a nossa sexualidade plenamente, com certeza nos tornamos um ser humano melhor, pelo menos mais bem-humorado, com certeza. Então, considere ainda que a saúde sexual ela é uma condição, né? A OMS também considera que a nossa saúde sexual ela é uma condição necessária para o nosso bem-estar físico, psíquico e sociocultural. Próximo, por favor. Então, é importante também a gente lembrar que, desde 1968, pelas Organizações das Nações Unidas, ela reconhece o direito de todas as pessoas a escolherem livremente quando e quantos filhos querem ter, e a importância que se faz da implementação de políticas públicas que venham garantir a todas as pessoas o exercício deste direito. Próximo. E os direitos reprodutivos, eles se referem, a gente resumindo, àquele direito que nós temos de decidir livre e responsavelmente sobre o número e o espaçamento de filhos que queremos ter durante a nossa vida reprodutiva, bem como o direito também da gente ter acesso a informações e aos meios para a tomada dessas decisões. Então, compete, né, à nossa estrutura maior, ao nosso governo, a proporcionar a todas as pessoas essas informações para que a gente possa exercer
e garantir os nossos direitos sexuais e os nossos direitos reprodutivos. Próximo, por favor. Então, a Organização Mundial de Saúde, com a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, dentro desse contexto da pandemia, ela traz como uma determinação que sejam garantidos e disponíveis, né, os serviços de atenção à saúde sexual e à saúde reprodutiva e que seja aumentado as medidas de educação sexual integral, porque entende que esse momento que a gente está vivendo, né, no nosso país, mais especificamente, de março para cá, esse momento de confinamento, da questão da pandemia, tem colocado as pessoas em situação de vulnerabilidade e as mulheres, em especial, têm tido uma maior gravidade nessa situação de vulnerabilidade. Então, do que a gente pôde observar da fala, né, de Valquíria, que me antecedeu, ela trouxe, evidentemente, as questões focadas na violência de gênero, na violência doméstica e sexual. E aqui a gente vai poder ver, pode passar o próximo, a gente vai poder acompanhar alguns foi uma mais, não? Vamos acompanhar alguns dados e algumas informações que reforçam a situação de vulnerabilidade para as mulheres nesse momento de maior confinamento, de isolamento social com a pandemia. Então, dentro da nossa saúde sexual e reprodutiva, temos um relatório da ONU Mulher que ela aponta que os países devem considerar a saúde sexual e reprodutiva feminina como serviços essenciais, ou seja, que neste momento da pandemia esses serviços não podem falhar, eles não podem deixar de estar disponíveis para o acesso das mulheres, nem os serviços, nem todos os insumos que são importantes para que garanta o acesso às mulheres a vivenciar e a desfrutar da sua saúde sexual e reprodutiva com segurança e com proteção. Próximo, por favor. Bom, então eu estou trazendo alguns dados e algumas informações para vocês, pautados nesse relatório da ONU Mulher, né, que é intitulado de Mulheres no Centro da Luta contra a Crise do Covid-19, que foi divulgado em março, no início da pandemia aqui no nosso país. E o que é que esse relatório, né, ele aponta? Ele aponta que as mulheres elas estão mais expostas ao risco de contaminação e às vulnerabilidades sociais que são decorrentes dessa pandemia, como, por exemplo, o desemprego, a violência, a falta de acesso aos serviços de saúde e o aumento da pobreza. Próximo. As mulheres ocupam hoje, na área da saúde, 85% das vagas do setor de enfermagem, de técnicos de enfermagem, e são quase a metade dos médicos também. Embora os homens venham representar, né, entre 60% a 80% dos mortos nesse momento da pandemia, mas as mulheres elas passam a ser afetadas de maneiras mais severas, porque para as mulheres também há um aumento na sobrecarga do seu trabalho, com o confinamento na sua residência, né, com a falta do emprego, porque aí você perde o emprego para ficar em casa, e estando em casa você ainda tem todo um contexto da família para você suprir, para você apoiar e acolher, para depois cuidar de si. Então, isso dá um desgaste, aumenta o desgaste físico e emocional das mulheres. Próximo, por favor. Os efeitos, né, socioeconômicos dessa pandemia agravam cada vez mais essa situação, como eu estava comentando agora há pouco. Então, 38 milhões de pessoas no Brasil estão abaixo da linha da pobreza. E quando a gente vai fazer um recorte desse grupo de pessoas abaixo da linha da pobreza, a gente encontra que 27,2 milhões dessas pessoas são mulheres. E enquanto mulheres realizam entre 21,7 horas semanais de trabalhos não remunerados, os homens desempenham apenas 11 horas de trabalho, 11 horas semanais de trabalho não remunerado. Então, a gente vai vendo um acúmulo, né, de situações
de desigualdades e que vai colocando cada vez mais, sobrecarregando as mulheres e cada vez mais colocando-as em situação de maior vulnerabilidade. Próximo, por favor. Então, no Brasil, mais da metade da população de idosos, que faz parte dos grupos, né, de risco para o coronavírus, são formados por mulheres. 31,8 milhões de famílias do nosso país são chefiadas por mulheres. 41% de todas as mulheres ocupadas que desenvolvem, né, algum tipo de trabalho no nosso país, elas estão no setor informal. Então, é um percentual considerável, né? 41%. E se a gente for daqui ainda fazer um recorte dessas mulheres, dessas trabalhadoras, que são negras e pardas, essa taxa de informalidade sobe para 47,8%. Próximo. Mais de 92% dos trabalhadores domésticos são mulheres. 70% delas não têm carteira assinada. 85% dos cuidadores de idosos são, na verdade, são cuidadoras, né? Porque são mulheres. Próximo. Bom, e aí a crise sanitária, que tem acentuado, né, os limites para o acesso das mulheres e meninas à saúde reprodutiva, restringindo, né, os meios para que elas tenham acesso à anticoncepção, para que elas tenham acesso a algum tipo de orientação com relação à prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção de uma gravidez não desejada ou não pretendida para aquele momento, o acesso à contracepção de emergência, que pode ser oportuno quando uma mulher tem uma relação sexual desprotegida, e este acesso sendo barrado, a busca dessas mulheres para um aborto inseguro é maior, porque ela não tem garantia nenhuma desses serviços para que elas sejam assistidas e asseguradas nos seus direitos sexuais e reprodutivos. Próximo, por favor. Bom, e aí, se a gente for falar sobre o direito de abortar, a gente tem informações hoje, algumas informações, que a cada 2 dias, uma brasileira morre por aborto clandestino, e aí vocês vejam, tá entre parênteses, uma mulher pobre, né? Porque a gente vai falar o que é esse aborto clandestino daqui a pouco, e o que é que isso aponta para a gente, que no nosso país, a morte materna, que se torna bastante ainda elevada no nosso país, entre as 5 primeiras causas dessa morte materna, o aborto está lá, ele se enquadra lá como uma dos agravos que mais acomete e mata as mulheres, e que poderia ser evitável se a gente tivesse uma maior garantia e uma maior qualidade de atenção às mulheres no período, né, reprodutivo. Ainda temos essa informação que, por ano, mais de 250 mil mulheres vão parar em hospitais por complicações no aborto inseguro. Próximo. Então, vamos ver agora o que é esse aborto clandestino. Então, esse aborto clandestino, a gente costuma dizer que é o aborto seguro, porque ele é realizado por pessoas devidamente treinadas, né, por médicos, e dificilmente resulta em complicações para as mulheres, porque eles são realizados em clínicas, em consultórios, com total garantia e qualidade do atendimento. No entanto, ele é ilegal, né? Porque no nosso país o aborto não é legalizado, mas as pessoas que têm acesso a esse tipo de serviço, que embora clandestino é de qualidade e não coloca em risco a sua vida, eles são muito onerosos, e aí nem todas as mulheres podem pagar. O próximo, por favor. E aí, quando a gente está falando já do aborto inseguro, são aqueles em que a maioria da nossa população tem acesso, porque tem um poder aquisitivo menor, elas buscam alguma orientação com pessoas, às vezes leigas, que não têm
nenhuma capacidade técnica para desempenhar tal função, ou quando tem um pouco dessa capacidade técnica, as suas condições, né, de asepsia são totalmente inseguras e colocam em risco a vida dessas mulheres, porque terminam trazendo consequências graves e levam à morte dessas mulheres. E aí, quando a gente vai ver nas estatísticas do nosso país, essas mulheres que morrem, né, por abortar, na sua maioria, são as mulheres pobres, de baixa escolaridade e jovens, né? O que eu volto a reforçar, que não quer dizer que o aborto seja só um problema das mulheres pobres. As pobres, negras e jovens e com pouca escolaridade morrem mais. Mas o aborto é um problema de saúde pública no nosso país. Portanto, requer cuidados e atenção das nossas autoridades, né, sanitárias, que nós não vamos muito bem de autoridades sanitárias no nosso país nesse momento, nesta temática dos direitos sexuais e reprodutivos. Próximo, por favor. Então, nesse contexto, a gente vê aí um aumento de 2,7 milhões de abortos inseguros que têm ocorrido em todo o mundo durante esse período da quarentena. Esta estimativa ela considera as dificuldades de acesso, tanto na importação do medicamento, do misoprostol, que é a medicação hoje de primeira escolha, né, utilizada na indução do abortamento, mas também pela falta dos serviços de saúde para acolher essas mulheres, tanto com orientação e prevenção, como também os serviços de referência para aborto legal, que muitos nesse período tiveram que fechar suas portas ou serem transformados em serviços para atender o Covid, ou ter as suas equipes desviadas para o atendimento da pandemia, com isso fechando mais uma vez as portas para atender as mulheres. Então, a OMS ela declara que o aborto ele é considerado um serviço de saúde essencial e, portanto, deve ser mantido durante a quarentena para tentar diminuir esses números que acabamos de apresentar. Próximo, por favor. E aí, dentro desse contexto, né, o que a gente se deparou? Que os postos de saúde que poderiam estar atendendo a essa população, oferecendo os preservativos vaginais e penianos para atender a essas mulheres nos seus direitos sexuais e reprodutivos, dando a cada uma a dupla proteção, proteger das infecções, proteger de uma gravidez, assim como a oferta de métodos contraceptivos, como DIU, métodos hormonais, que poderiam estar sendo oferecido a esta população para assegurar esses seus direitos. E isso está sendo tolhido a toda a população, quer dizer, foi, né, tolhido durante esse período a toda a população feminina. Né? Então, mais uma vez, tem aí a ONU estimando que o aumento da pobreza nesse período, né, que a gente está vivendo de pandemia, estima-se o aumento da pobreza em toda a América Latina e o desabastecimento dos medicamentos contraceptivos podem deixar 18 milhões de mulheres sem nenhum método contraceptivo. Tá? Então, é uma situação total de caos, né? Caótica com a nossa saúde sexual e reprodutiva, e é por isso, chama aí o próximo, por favor, slide, que eu já estou concluindo, e é por isso que eu aproveito essa oportunidade para chamar a todos vocês para se unirem às mulheres, se unirem ao movimento feminista e a lutar pelos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Então, dia 28 de setembro é o dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe, e que a gente possa se solidarizar com a vida das mulheres, porque nós temos todo um direito, né? Nós, mulheres, temos o direito de viver sem violência e temos o direito de desfrutar de uma vida sexual e reprodutiva prazerosa e segura. Muito obrigada. Passo o próximo. Adorei. Espero que vocês também. Nós também adoramos, Benita. Muito obrigado pela sua palestra, rápida, objetiva e muito ilustrativa. Obrigado também pelo respeito ao tempo. Então, vamos em frente, gente. O último palestrante da mesa redonda
é o professor Olímpio Barbosa de Moraes, né, que já foi apresentado, e doutor Olímpio vai apresentar o tema de assistência ao pré-natal, parto e concepção nos tempos de pandemia. Por favor, Olímpio. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, é a última palestra do dia, imagino que estamos cansados já, e eu garanto que a campainha não vai tocar do tempo que eu tenho, que são 15 minutos, tá certo? E lembrando que amanhã o dia é bastante intenso, com mais palestras, e amanhã a apresentação de trabalho científico, e o encerramento é às 6 horas da noite. Então, parabenizar a Paula, a Sandra, pelo sucesso do evento. Sandra, eu estou sem conseguir abrir minha imagem, viu? Eu não consigo aqui. Alguém tem de abrir a imagem para mim, tá certo? Mas enquanto não abre aqui, vamos falar para vocês para não estourar o tempo, tá bom? Então, eu vou falar sobre esse assunto, assistência ao pré-natal, parto e anticoncepção. Em 15 minutos é pouco tempo, eu vou tentar resumir bastante, né, para dar uma ideia do problema que nós estamos vivendo no período da pandemia. Pode passar, Sandra. Sandra, você vai passar para mim? Certo. Agradecer em nome do CISAM, né? O CISAM estava bonito, pintado, isso foi quando foi inaugurado, agora está feio, a gente está fazendo uma campanha para ter dinheiro para a pintura do CISAM. E vamos lá, Sandra. Pode passar o próximo, Sandra. Bom, é muito preocupante e assombroso, né? Recentemente, o próprio Ministério da Saúde, no final do mês de agosto, publicou, né? 272 mortes maternas por Covid. É o país no mundo com o maior número de mortes, praticamente 70% a 75% de todas as mortes. Só esse número 272 mortes equivale ao aumento de 16% no aumento do número de morte materna comparado no mesmo período de 2019. Então, é preocupante isso aí. Então, vamos ter um aumento recorde de morte materna esse ano 2020. Certo? Agora, por quê? Vamos passar. Pode passar, Sandra. Sandra? Só para você ter ideia da morte materna, o Brasil está em torno de 64. Aqui, se você, a Organização Mundial de Saúde divide, né, a morte materna por razão. Isso é o número de morte por 100 mil nascidos vivos, certo? E o Brasil está aí com 64, que fica na classificação de alta, que é de 50 a 149, mais ou menos. E no objetivo do milênio, que é chegar a 2030, a gente tem um contrato com a Organização Mundial de Saúde, né, de chegar a 30. Vai ser muito difícil chegar a 30, tentar diminuir. E incito mais medidas que eu não acredito que vai dar tempo que a gente consiga alcançar esse objetivo do milênio, diminuir pela metade a morte materna no Brasil. Próximo, Sandra. Recentemente, muito preocupante é que recentemente o funcionamento do Brasil, através do Ministério da Saúde, como o Brasil tem se colocado. Então, no final de julho, para o assombro, para a tristeza do mundo, né, para toda a ciência, o Brasil se colocou na ONU contra a educação sexual e os métodos contraceptivos, contra o cuidado da saúde sexual livre de coações e discriminação, contra a prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmitidas, contra o aborto previsto em lei. Essa cruzada ultraconservadora do Brasil afeta até a resolução contra a mutilação genital feminina. Ele se associou aos países, às teocracias árabes, muçulmanas, né, que realmente tem uma política misógina. Isso é assombroso, é uma coisa distópica o Brasil se comportar dessa maneira, coisa que nunca aconteceu nem durante o período militar. Próximo. Isso que a gente tem observado, que a brilhante palestra de Benita e também de Valquíria, né? E já foi mostrado isso. Eu estava vendo, a gente tem percebido um aumento da violência contra a mulher, aumento das complicações da gravidez, né? A ausência pré-natal, né? Temos recebido mulheres sem consulta pré-natal, ou com uma ou duas consultas pré-natal durante a gravidez. Isso aumenta demais as complicações de parto prematuro, infecção, de pré-eclâmpsia não diagnosticada precocemente, de morte fetal, né?
E também, claro, com fechamento e ausência de método contraceptivo ou dificuldade de acesso, a gente tem observado também o número de gravidez desejada e a sua complicação pior, que é o abortamento seguro. Próximo. Bom, isso tem refletido, né, na maternidade. Essa foto é do CISAM, esse é o corredor, que para quem não conhece o CISAM, que ali do lado esquerdo está o quarto dos médicos, aqui é a rampa. Isso não é enfermaria, isso é um corredor. E chegamos a ter, essa semana, já chegamos a ter mais de 20 pessoas aí nesses corredores esperando vaga. Isso, quando acontece isso, nós estamos com ocupação em torno de 300% a 400% do que é esperado. Por quê? Porque essa superlotação, por causa da ausência pré-natal, ausência de planejamento reprodutivo, né? E o fechamento de muitas maternidades no interior, por adoecimento, não é? E também houve um direcionamento do recurso do Estado para o combate à Covid. E a maternidade, uma maternidade aqui em Pernambuco foi fechada para ser criada mais vaga para a Covid, e o Estado tem se concentrado, dado todo enfoque, claro, de forma que eu acho adequada, mas tem que lembrar que as mulheres estão aí. Elas continuam parindo e precisando de assistência pré-natal. Uma dificuldade também que nos países desenvolvidos é que a maior parte dos países desenvolvidos oferece o PCR na entrada das maternidades. O resultado sai com um pouco menos de 24 horas, 12, 24 horas. Aí você podia separar as mulheres Covid positivo para não deixar que haja um aumento, até para você identificar essas mulheres. No Brasil isso não tem acontecido. Apenas 2% das gestantes e parturientes realizaram o PCR de Covid. Próximo. E nós sabemos que é necessário para melhorar isso, né? Tem as diretrizes como melhorar a assistência ao parto. O CISAM fez parte de vários projetos com a implementação da enfermagem na assistência ao parto, na humanização do parto. Então, isso é o caminho que o Estado de Pernambuco está começando agora, através da Prefeitura, de implementação de uma assistência cada vez mais multiprofissional. Né? Médicos, enfermeira, psicólogo, assistente social, trabalhando em equipe para melhorar a assistência. Isso já está bem determinado na evidência científica e é um caminho sem retorno para melhorar a assistência, sem dúvida nenhuma. Próximo. Já foi discutido bastante nesse evento, né? É só para vocês saberem, só complementando o que Benita já falou, que 80% das mulheres grávidas temem a contaminação pelo novo coronavírus. As mulheres, quer dizer, elas mesmo deixaram de procurar, além de um fechamento de dificuldade, as próprias mulheres passaram a ter medo de ter consulta pré-natal. Isso aconteceu até na rede privada. O Hélio tem um consultório na rede privada, pode constatar isso também, que houve uma dificuldade das mulheres ter acesso ou por medo mesmo, diminuir o número de consultas. Isso foi comprovado em pesquisa realizada pela FEBRASG da Sociedade de Pediatria, com mais de 575 médicos em todo o país, realizado entre julho e agosto. Foi percebido pelos médicos essa diminuição das mulheres de procura dos ambulatórios para ter acesso ao método contraceptivo e também ao pré-natal, certo? E com isso, aumento também das complicações na gravidez. Próximo. É importante, no próximo slide, pode passar, Sandra. Sandra? É importante, uma medida muito importante que o CISAM foi pioneiro, o Estado de Pernambuco também, com a primeira nota técnica, depois copiada, depois assumida pelo Ministério da Saúde, no governo passado, não nesse, que é oferecer o DIU durante o pré-natal e a exceção do DIU pós-parto, certo? A maioria das mulheres estão motivadas na hora do parto a algum método contraceptivo efetivo. Se você perde essa janela, né, se você oferece o DIU ou algum método contraceptivo de longa duração após o parto, no puerpério, para retornar, muitas dessas mulheres não vão retornar para a sua consulta. E você perde esse momento. A mulher está lá, o DIU é seguro, a colocação do DIU, e é um método de 10 anos que é, na prática, 16, 20 vezes mais efetivo do que os métodos de curta duração, né? Que é a pílula, a camisinha, né? Então você deve incentivar o uso do DIU. Porque próximo, Sandra, próximo. Por quê? Porque nós vivemos num país, para nossa tristeza, que 2/3 das gestações não são planejadas e 1/3 não é desejada. Nos países, quando se respeita os direitos sexuais e reprodutivos,
praticamente não existe gravidez indesejada, né? Esse é o nosso sonho, que a mulher sempre engravide desejando, que a gravidez nunca seja uma penação para a mulher, sempre um motivo de alegria. Mas aqui no Brasil não é assim. Benita já falou isso, né? Então, isso é a consequência de 200 mil, 300 mil abortos clandestinos no Brasil. Né? Se a gente conseguisse eliminar a gravidez indesejada, certo? Por que gravidez indesejada? Porque leva aborto seguro, porque muitas vezes a gravidez indesejada, a mulher tem uma doença de base. Hoje, uma das principais causas de morte é a causa obstétrica indireta. São aquelas mulheres hipertensas, cardiopata, diabética, que não podem engravidar, elas sabem disso e terminam engravidando. Se a gente conseguisse evitar a gravidez indesejada, a gente diminuiria 60%, 70% da morte materna e atingiria o objetivo do milênio, que é diminuir, né, pela metade o número de morte. Sabendo que 99% das mortes maternas no Brasil elas são evitáveis. Somente 2% das mulheres brasileiras são usuárias do DIU, enquanto os países vizinhos, como o Chile, é 20%. Então, é muito baixo. A gente tem que aumentar o uso do DIU, oferecer para a população e fazer política pública para isso. Em 2016, foi lançado um plano que, em 4 anos, devíamos atingir 10% de DIU entre usuários. Infelizmente, estamos chegando até 2020. Infelizmente, estamos chegando já ao final de 2020 e esse percentual está em torno de 2%. Então, ficou bem abaixo do que o esperado, que seria nosso objetivo de aumentar pelo menos a 10% o uso do DIU. Certo? Próximo, Sandra. E, para finalizar, não tocou a campainha, tá certo? É lembrar uma frase do ex-presidente da FIGO, certo? Fatala, que ele afirmou num congresso, acho que foi em Roma, na última palestra, que as mulheres não morrem porque sua doença não pode ser tratada. Elas estão morrendo porque a sociedade brasileira ainda não tomaram a decisão de que suas vidas devem ser salvas. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Hélio. Estou aqui disponível. Eu que agradeço, Olímpio, a objetividade. Conseguiu, num tempo curto, ser bem informativo. Bom, gente, a hora está avançada. Eu saúdo a todos que ficaram até agora assistindo à mesa e queria passar a palavra, então, para a professora Laura, como moderadora da mesa, para comentar alguma coisa que foi falado pelos professores e conduzir as perguntas e observações que foram colocadas aqui no chat. Professora Laura. Boa noite, pessoal. Parabéns para a comissão organizadora do evento, tudo bem organizado. Os congressos virtuais ainda são um desafio, mas cada vez mais elaborados e mais bem organizados, né? Então, como moderadora, eu entendo que eu devo coordenar aí a discussão. Não vou acrescentar nada do que foi falado, é um tema muito extenso, né? Um tema muito rico, mas eu gostaria de utilizar o restante do tempo para ouvir perguntas, para que eu organize as falas dos professores. Tem uma pergunta aqui no chat, que é a respeito quais são os métodos contraceptivos disponíveis na rede pública e no CISAM. A professora Sandra está perguntando. Olímpio, a resposta é sua. Nossa, eu pensei que você ia responder, Laura. Ninguém mais capacitada para responder do que Laura. Laura Benita, né? Assim, hoje, o Brasil hoje, 2020, eu não sei responder, certo? Historicamente eu saberia, mas hoje a gente vive uma estabilidade tão grande de dificuldade que eu não sei se está havendo distribuição adequada de método contraceptivo. A princípio, nas plataformas, a gente teria tanto o preservativo peniano, vaginal, não é? A pílula, o injetável, não é? E o DIU de cobre. E a laqueadura tubária e a vasectomia seria disponível. Mas a gente está num momento muito difícil, né? De rede, de distribuição.
no CISAM, através de Laura mesmo, que participa, a gente oferece ainda o Mirena, que é um DIU com progesterona, e temos implante, né? Por sinal, fizemos uma campanha agora, foi uma procura imensa, um mutirão, e hoje eu recebi, Laura, da Assembleia Legislativa do Estado, de um grupo de deputados solicitando outro mutirão. Aí deixei com o Jefferson, vai procurar você para fazer uma contrapartida, que é que a Assembleia Legislativa do Estado pode nos ajudar para os insumos, né? Então, há uma carência muito grande. O que a gente percebe é que não é suficiente, como vocês viram, né? É muito triste ter 1/3 de mulheres que não desejam a gravidez, isso é muito triste, ou seja, são mulheres que não desejam mesmo, não é nem planejar, é não desejar. Isso é gravíssimo, isso é muito grave, minha gente, isso é muito grave. Então, estamos passando dificuldade. Eu queria que Benita falasse, porque a Benita está mais próxima com a distribuição de medicamento, com a prefeitura, completasse essa pergunta, Benita, porque realmente hoje eu não tenho segurança para afirmar o que é que tem na rede. Benita? Benita? Oi, estou aqui. Bom, realmente, né, não dá para a gente saber com o desgoverno que a gente está vivendo. Mas, enfim, em linhas gerais, o que a gente tem de insumo disponível nas redes de saúde são os preservativos mesmo, a camisinha vaginal e a camisinha peniana, e o método hormonal é o mais divulgado em toda a rede da atenção básica que a gente tem a experiência, você chegar a encontrar o hormônio oral. O injetável a gente encontra em alguns lugares ainda disponibiliza, né, a medicação injetável. E o DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele, na minha experiência, no momento em que estava no Recife, a oferta era muito pequena, embora tivesse. Lá no CISAM, a gente dispõe, né, desses métodos para serem ofertados, embora a gente possa até aproveitar o momento para fazer a crítica que a gente recebe muito pouco dos insumos que vinham disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A gente sobrevive mais com algumas doações, né, que é recebida no CISAM, de laboratórios, principalmente quando se fala dos métodos hormonais. É o que a gente recebe. Efetivamente, que venha da rede do Ministério da Saúde, os preservativos e o DIU, o dispositivo intrauterino. São esses que a gente encontra. E uma coisa que também serve para a gente chamar a atenção é que a contracepção de emergência, que é um dispositivo para as mulheres que têm uma relação sexual desprotegida, que foi implantado também na rede de saúde desde 2003 como oferta dos insumos de planejamento reprodutivo, embora não seja um método contraceptivo, e sim um método para ser usado em situação emergencial, quando se tem uma relação sexual desprotegida, também deveria ser ofertado a todas as mulheres na rede básica de saúde, e muitas vezes ela não é oferecida, e as mulheres têm que comprar nas farmácias a medicação e fazer o uso dela sem nenhum tipo de orientação e cuidado com a sua saúde, né? E aqueles medicamentos comprados, muitas vezes, eles são jogados fora porque passam do seu prazo de validade e não são oferecidos às mulheres, né? Isso já é uma grande distorção da oferta dos insumos e da garantia dos direitos reprodutivos das mulheres no nosso país. Eu tenho recebido no meu ambulatório residentes de medicina de família e elas têm me dito que têm tido a prática de colocação de DIU de cobre. Eu fiquei muito feliz, porque teve uma época que a gente até planejou um treinamento para os residentes da rede básica, né, da medicina de família, e pensando exatamente isso, né, nessa descentralização, espalhar pelas unidades quem tivesse, né, a capacitação para inserir. Elas me disseram que isso estava acontecendo já, que recentemente não estava, assim, estava com, no momento tinha
um problema que não era nem a disponibilização do método, nem de pessoas treinadas, mas a dificuldade de material para a inserção de DIU, de esterilização do material. Então, assim, os problemas surgem de todos os lados, né? Mas eu já acho que é um grande avanço, que dá um certo... É a questão da logística nas unidades básicas de saúde, com a parte da esterilização desse material ou aquisição de materiais que fossem de uso descartável, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é sobre a violência sexual na infância, mas eu vou mudar a ordem, porque tem uma outra logo em seguida que está falando exatamente dos métodos contraceptivos, só para a gente não mudar o assunto. Regina Siqueira está perguntando se esses métodos contraceptivos também são disponibilizados para adolescentes. Bom, eu acho que Benita e Olímpio podem falar, mas eu já vou dar meu depoimento aqui, Regina, que eles são disponibilizados principalmente para adolescentes. Eu acho que nós somos privilegiados lá no CISAM, graças ao esforço da direção, Olímpio, que realmente abraçou a causa, né, e conseguiu todos os métodos disponíveis que existem, a gente tem lá no CISAM. Alguns por doação, como a Benita falou, os contraceptivos, mas não falta, né, por doação a gente sempre tem. Os DIUs, o Virena, né, que tem essa parceria aí com a Unicamp, e os implantes que, infelizmente, a gente tem por empenho do próprio CISAM, que compra, né, esse método, o implante, e que, exatamente por esse sacrifício deles terem que comprar o método, a gente prioriza para algumas usuárias, né? Infelizmente, deveria ser para todo mundo, mas a gente prioriza aquelas que a gente julga ser mais vulneráveis. As adolescentes, principalmente, existe uma expectativa de que a gente aumente isso aí através de palestras, através enfim, de momentos assim de educação dirigida para esses métodos, porque são muitas meninas que passam ainda sem aceitar, apesar da disponibilidade, mas há uma preocupação muito grande para essas meninas, especialmente. Entendeu? Eu vou discutir com vocês aí essa semana para ver se a gente cria algumas palestras no puerpério, nos ambulatórios de alto risco, para divulgar mais, para que elas entendam mais essa questão, para não saírem sem nenhum método, né? Porque já está provado que essas meninas têm uma chance muito grande de voltar em 1 a 2 anos com uma nova gravidez, as adolescentes. Então, assim, é um grupo de vulnerabilidade muito grande, que a gente precisa ter um foco especial, eu vejo assim. E também para os usuários de droga, né? Que a gente tem também uma certa atenção a essas mulheres. Viu, Regina? Então, eles são disponibilizados, sim, para todos, mas com um foco muito especial para adolescente. Ô, Laura, eu só acrescentaria uma coisa, já que tem muita gente que não conhece, né, o nosso serviço, que além da gente atender as adolescentes e as mulheres no ambulatório, as pacientes também internadas, elas também têm acesso a esses métodos, né? A gente tenta, é isso que eu digo, né? Uma palestra no puerpério, nos ambulatórios, porque são essas meninas do puerpério que a contracepção pós-parto é uma grande arma, né, para diminuir a incidência de gestações não planejadas, é ela sair da maternidade já protegida. Esse é a grande estratégia, não é esperar ela voltar, porque vai ter menino pequeno, vai estar amamentando, tem outros em casa, então é já sair dali com o método. Então, a gente fica realmente assim muito atenta a essas meninas, as mulheres em geral, né, que estão acabando de dar luz, para já oferecer esse método para elas, né? E isso tem acontecido. Ô, Laura, só para completar, para quem fez a pergunta, é importantíssimo que o governo nos combate a educação sexual nas escolas, que isso seja conversado no período pré-adolescência, na adolescência, no começo logo, para dar informações, né? Diminuir violência contra as crianças e evita a gravidez desejada.
E esse adolescente é o principal, é o momento mais vulnerável, né? O adolescente não tem conhecimento do risco, não tem experiência. No Brasil, é muito alto, 20% de todas as gestações de parto que acontecem no Brasil é no grupo do adolescente. E a gente sabe que a gravidez do adolescente forma um ciclo vicioso de pobreza, né? A criança deixa de estudar, é estigmatizada, ela não vai conseguir superar o status social, a condição que ela pensava de vida, de comandar a sua vida. Então, o ideal é que ele chegasse a diminuir, como nos países desenvolvidos, que o percentual é muito baixo, 3%, 2%. Aqui no Brasil é 20%. Então, meninos de 14 anos, 11, 15 anos, com 2 filhos. Então, isso aí não pode acontecer. É verdade. Bem, a outra pergunta foi de Sandra. Qual o maior desafio no CISAM em relação à violência sexual na infância? Maior desafio. Valquíria. A Valquíria. Acho que ela vai pedir assim, apoio do diretor. Não, e a resposta é essa mesmo, é o apoio do diretor, até porque o CISAM não é referência para violência sexual para a infância, né? O CISAM é referência para o atendimento a adolescentes e mulheres. Então, assim, não é de fato, assim, as mulheres, as crianças, na verdade, a gente, chegando no CISAM, a gente vai atendê-las, né? Porque a gente não manda voltar nenhum tipo de cliente. Mas nós não somos referência para a infância. Mas eu diria que o maior desafio, na verdade, é a família. É a família chegar ao serviço. Porque todos os casos que a gente tem atendido de criança, né, de violência contra crianças, e aí eu estou considerando menores de 12 anos, é sempre com gente muito próxima. E são violências já agudas, né? São períodos longos de violência. São crianças que chegam com 12 anos, que chegam com 11 anos, com 10, mas que vem sofrendo violência há 4, 5 anos, 6 anos. A exemplo até dessa última... a história dessa menina que foi atendida lá no CISAM recentemente, e que foi um caso nacional, ela se repete com as meninas daqui. Depois dela, o CISAM atendeu 2 menores de 13 anos, uma de 13, 2 de 13 e uma de 11, com a mesma história. Então, o desafio do CISAM é o quê? É trazer essa família para dentro de um processo do cuidado. Porque quando chegam no CISAM, por nós não sermos, na verdade, referência, a gente tem recebido essas meninas já em situação de total vulnerabilidade, de total complicação, né, grávidas normalmente, e a gente vê que assim, o cuidado que precisou, elas não tiveram. E as famílias, assim, num processo assim, meio de negação, de negligência, crianças sofrendo violência há 4, 5 anos, 6, até mais, e que a família percebe também não liga, é muito importante. Então, é uma situação que tão grave quanto a violência que a criança sofre é o descaso, eu acho, das famílias. Então, esse é o desafio dos serviços, não só do CISAM, mas dos serviços são as famílias, é a estruturação. Eu volto lá para aquela minha apresentação, lá no finalzinho, no iníciozinho, que tem a questão da desestruturação familiar. Eu acho que o desafio é esse. Valquíria, pronto, isso aí não depende de mim, Valquíria, então ainda bem, estou brincando. Mas isso aí. Vontade de atender, né? Mas veja só, o que está existindo é isso que Valquíria está falando, que está se agravando, né? O que está percebendo, que já existia, mas está piorando. Tem vezes que a menina chega, tocou, só para completar, veja só, a menina chega com consulta pré-natal, com 11, 12 anos, o profissional de saúde não informa o direito, não informa que aquilo ali é um estupro. A criança vai saber, a família, que tem o direito de abortamento já quando vai parir. Isso acontece. A outra coisa que está acontecendo hoje em dia é que houve um aparelhamento ideológico de igrejas, né, nos conselhos tutelares. Existem conselhos tutelares para seguir a ordem da ministra da Mulher, dos Direitos Humanos, de obstruir esse direito, né? Então, está havendo essa política
de não deixar essas pessoas, essas famílias, chegar ao serviço para ter seus direitos. Então, está piorando ainda mais isso. Então, é uma situação grave que estamos vivendo hoje. Então, passo a palavra para Hélio. Bom, a hora está bastante avançada, mas eu acho que quem ficou até o final aproveitou realmente, porque acho que o conteúdo foi maravilhoso. Vocês 4 hoje honraram o CISAM, passando realmente um conteúdo extremamente importante nessa época de pandemia e nesses tempos obscuros que a gente está vivendo. As dificuldades para assistência à mulher não se restricem apenas à pandemia. Eu diria até que talvez a pandemia esteja trabalhando mesmo, porque há uma contingência que, sem dúvida nenhuma, a Aurora Futuras vão apagar do nosso país. Bom, gente, eu então queria agradecer a todos a participação e retornar a palavra para a Sandra, a grande mediadora do evento, para que ela possa talvez encerrar o dia de hoje. Sandra, por favor. O microfone está desligado, Sandra. Ei, apareci. Foi muita alegria estar nesse evento com vocês e estar lá no CISAM com vocês. Eu conheço o trabalho, a competência de cada um. Então, se o simpósio está com brilho, vocês deram muito mais brilho. Cadê a mais brilhosa de todas? Cadê? Cadê ela? Está assim com câmera fechada. Dessa hora ela foi para a night já foi embora. Sexta-feira à noite. O brilho. E dizer o quanto, né, em nome do superintendente do complexo hospitalar, o quanto vocês honram esse complexo e deixam, assim, e trazem de verdade a saúde para a população. A gente faz o que dá e o que pode, né, e mais do que dá e o que pode. Eu respaldo aqui e o que eu vejo lá no CISAM. Muito obrigada a todas e todos. Boa noite, gente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Beijinho. Até amanhã.